Sejam muito bem-vindos a mais um Marketing Cast. Eu sou a Elisamara. Eu sou a Joana. E esse é A Guerra do Marketing. A nossa convidada de hoje... Eu sempre falo que as nossas convidadas são especiais porque a gente só traz gente muito especial aqui. Então, a nossa convidada de hoje, ela é muito especial. É a Kaira. Ela... Como é que eu posso definir, Kaira? Ela arruma a sua cara, não? Posso começar assim, gente? Posso começar contando a minha trajetória até chegar às mãos da Kaira? Posso começar? Eu sempre tive a minha sobrancelha torta e eu simplesmente aceitei e falei assim, não, beleza, torta e vida que segue. Já tinha feito a sobrancelha com vários tipos de profissionais e tudo mais e vinha dia e ficava torta e beleza, né? Segui minha vida com a sobrancelha torta. Até que um dia eu conheci a Kaira e eu cheguei e falei, beleza, vou fazer minha sobrancelha e minha sobrancelha é torta. Daí ela, tipo, tá, por que é torta? Se apresenta, então, de forma mais completa. Oi, meninas. Então, foi uma experiência muito incrível, porque quando eu olhei pra você, eu me conectei contigo. Eu senti que você precisava se olhar um pouco diferente. E isso diz muito respeito quando você chegou e falou, minha sobrancelha é torta. E eu, tá, mas dá pra gente corrigir isso, né? Então, pra dar uma definição, acho que quando a gente se define, a gente se limita. Mas eu acho que é importante ter um ponto de partida pra definir quem a gente é. E eu falo que eu sou a Kaira das sobrancelhas, mas a Kaira que oferece muito mais do que sobrancelhas. É meio confuso, mas a ideia, o plano inicial sempre foi levar beleza. Só que quando a gente descobre que a beleza ela está intimamente ligada com a autoestima e como a gente reage nas relações com ela, tudo torna a ter um sentido diferente, um propósito diferente. Então eu sempre falo que sobrancelhas com propósito. Então qual foi o propósito dentro do teu atendimento? Foi realmente trazer uma ideia de que dá para ser diferente, não precisa ser assim, a gente consegue olhar por outra perspectiva. Eu acho que isso é um convite da vida também, né? Sim. Então não é só levar a sobrancelha, porque não é sobre a sua sobrancelha ela estar torta, é sobre você ter a capacidade de consertar coisas que parecem tortas, mas que não precisam ser assim, né? Sim. Mas não tem só esse serviço, né, lá na sua instituto, clínica? Hoje eu falo que ela é um lugar que está sendo definido. A gente está sentindo a energia, né, do movimento, assim, do lugar. Então, existem várias ideias, mas a princípio é uma clínica, um espaço que a gente chama hoje uma modalidade de negócio diferente, que diz respeito ao wellness, que é bem-estar. Então, são culturas diferentes que a gente está trazendo para esse espaço para trazer o bem-estar, de qualquer forma. Através da beleza, né, com atendimentos de sobrancelha, de maquiagem, atendimentos também de unhas, atendimentos de massagem, bronze, mas também agora com um cunho mais cultural, trazendo yoga, né, trazendo momentos de meditação, movimentos com fogo na fogueira, né, então movimentos do sagrado feminino, um espaço realmente a serviço da espiritualidade para trazer essa ideia de bem-estar para as pessoas. Eu acho que a gente precisa um pouco desse refúgio, né? Então vamos dizer que é um refúgio. E como que tu começou? Assim, tu sempre teve tu sempre foi empreendedora? Como que é a tua trajetória? Eu falo que, graças ao meu pai e minha mãe, eu nasci uma empreendedora, porque eu acompanhei a vida deles, a jornada deles, né? Uma jornada de muita honra, trabalhando, correndo atrás. E eu fui pegando um pouco disso, né? De ir falando com pessoas, conversando, me comunicando, e isso abriu muitas portas. Então, desde pequena, lá desde os meus 12 anos, eu vendia trufa na escola, vendia as coisas, sempre fui empreendedora. Mas a ideia de começar a fazer sobrancelhas, que não era uma ideia de empreender com isso, era só um bico. Foi a partir da minha mãe, que quando eu decidi namorar, cheguei nela e falei, mãe, eu tinha 16 para 17 anos, isso faz 17 anos já. Eu entregando minha idade ao vivo aqui, né? E eu falei pra minha mãe que eu queria namorar, e ela falou assim, filha, tudo bem, você quer namorar, você vai fazer um curso de sobrancelha. E eu, tipo, o que tem a ver, né? Tipo, você vai fazer sobrancelha com namorar, mas tudo bem, eu queria namorar, então eu fui e fiz o curso. E minha mãe disse pra mim, Kaira, e se ele terminar com você antes do curso acabar, você vai fazer o quê? Ou se ele terminar com você um dia, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Não, você vai trabalhar. E isso gerou um mecanismo na minha mente de trabalho-cura. Então, antes do curso acabar, de fato, a gente namorou e a gente terminou. E eu usei sempre o meu trabalho como refúgio. Passado um tempo, eu me formei em administração, depois eu fiz estética, biomedicina, sempre gostei muito de estudar. Mas quando eu decidi empreender com sobrancelhas, foi depois que o Gael nasceu. Que foi onde eu montei o instituto, eu larguei todas as minhas outras áreas e falei, não, eu vou trabalhar com isso. Por quê? Porque foi uma via aberta para que eu pudesse trabalhar
e ser mãe, que hoje é uma das coisas que a gente mais sofre no mundo moderno, né? A mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que estar correndo, tem que estar ficando bonita ainda, além de tudo. Sim. E eu escolhi esse caminho, escolhi empreender. E aí eu montei o Instituto Caira Gasparetto. Eu falo que foi um espaço de muito aprendizado, aprendi muita coisa lá. Mas foi um momento onde eu falo que eu não estava conectada com o meu propósito. E eu, desde então, venho caminhando. E agora, há 1 ano e meio, eu empreendi nesse novo negócio, trazendo essa ideia de bem-estar. Por quê? Porque eu falo que a gente reflete no nosso trabalho aquilo que a gente é enquanto ser humano. Então, não existe um ser humano 50% e um profissional 100%. A gente reflete na nossa vida profissional aquilo que a gente é. E eu escolhi o caminho de estar bem por inteiro para poder oferecer isso. Então, eu vendia beleza, mas eu não tinha ela, não no sentido físico, a beleza de dentro. Aquela beleza que você tem que trabalhar diariamente, que você tem que escolher diariamente, né? Fazer o bem, ser do bem, estar perto de pessoas do bem. E aí é isso que eu tenho pregado dentro do empreendedorismo. Então, é muito louco, porque eu vim para cá, inclusive, pensando sobre isso. A gente coloca trabalho, espiritualidade, a gente coloca a nossa essência, o nosso ser dentro daquilo que a gente faz, né? Então, esse é o diferencial do meu jeito de empreender. E agora tá dando certo, assim, conciliar tudo. Ser mãe, ser empresária e arrumar casa, isso e aquilo. Agora tá dando certo. Tá dando certo é uma palavra muito forte, né? Eu falo que tá dando A gente certo. vai equilibrando os pratos. Eu falo que, assim, eu sempre tive aquela visão daquela Mulher Maravilha. Não sei se vocês já viram aquele desenho dela tirando a roupa e atrás as costas todas machucadas. Vocês já viram? Já vi. Aquele vídeo, aquela foto, eu vou te mostrar depois. Aquela foto me representa. Então eu falo assim, a gente é muito guerreira. Falar que tá dando tudo certo, tá dando tudo certo. Falar que é fácil? Não. Né? É um desafio. Hoje mesmo foi um dia que o Gael não foi pra escola e ele tá lá em casa. Então, assim, é uma delícia poder trabalhar e oferecer isso e poder estar cuidando das pessoas e cuidando dele, que é pra mim muito... Eu falo que cuidar dele me faz bem e eu estando bem, eu vou atender bem. Então, hoje eu tô tranquila, não tenho que me preocupar em estar no trabalho e eu tá terceirizando a educação dele com uma babá. Não que, né, a babá tenha problema, mas assim, eu sou mãe. Eu nasci pra ser mulher, pra ser mãe. E eu tenho que fazer isso com amor. Então, não é fácil, mas é gostoso, é gratificante. Eu sei que assim como eu cresci dessa forma, ele vai ter muito orgulho disso também. E isso vai inspirá-lo a ser um homem que corre atrás, que faz o que precisa ser feito. Ele tem quantos aninhos? Gael fez 7. Ai, já é. Já é um rapazinho. Já tá virando homem, porque eu Ai, falo meu que homem Deus. se faz de pequeno. É verdade. Homem é se verdade. faz de pequeno. É nos pequenos, o pessoal às vezes fala assim, você pega muito pesado quando ele fala, pego. Mas é porque eu preciso que ele seja um homem. E hoje a gente vem de uma cultura de homens muito fracos emocionalmente. Desculpa os homens que estão escutando, que estão vendo. Mas hoje a gente vem de uma doutrina de homens muito femininos. E isso é um problema. Né? Isso é para um outro episódio. Não, a gente vai chegar E lá. aí, Karen, tu fez esse curso e aí logo tu começou já atendendo mãe, tia, prima, Comecei atendendo a vizinha. minha avó. Minha avó foi minha primeira cliente. E sim, fui atendendo aí minha mãe tinha um salão na época, minha mãe, né, também empreendedora nata aí, e ela tinha um salão e eu comecei a atender as clientes dela, então já tinha um público, né? Só que depois de um tempo, eu fui convidada pela escola que me deu o curso a um dia cobrir uma falta de uma professora. E eu me senti honrada com aquilo e descobri um novo amor, que é ensinar. Então hoje eu sou apaixonada por... Eu falo assim, eu amo trabalhar. Se eu não precisasse de dinheiro, eu atenderia de graça. Porque é uma coisa que eu amo fazer, eu faço com amor. Mas eu acho que quando você está fazendo realmente aquilo que você ama, aquilo que você gosta, quando você está centrado naquilo, não tem preço que no mundo que pague a paz que você tem com tudo isso. É verdade. E hoje, então, você tem uma clínica de bem-estar. Você tem outras sócias ou é você? Tudo. Isso. Você é eu empresa. Eu falo que eu nunca gostei muito de sociedade. Inclusive, eu tive até hoje, assim, situações de sociedade que me deixavam um pouco confusa e um pouco com medo, né? Mas mesmo assim, eu arrisquei algumas. Mas eu falo que, primeiro a gente tem que pensar o que é sócio, né? Porque eu acho que todo mundo que acredita no teu negócio, de certa forma, é teu sócio. Um cliente que chega e oferta um valor por um serviço, ele é teu sócio. Mas hoje eu falo que eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho com pessoas e eu acho que uma das coisas bem importantes que mudaram do Instituto para hoje, para esse espaço que eu tenho, são as pessoas que estão comigo. Então, hoje eu tenho pessoas que vivem o mesmo propósito que eu. Ótimo. Então, eu tenho, sim, por exemplo, a Calliope, que hoje eu falo que além de minha amiga, ela é minha sócia porque ela tá desenrolando junto comigo o negócio e ela leva a energia dela. Então, a firmeza que ela tem, a força que ela tem, aquilo me inspira a querer fazer diferente. Então, eu considero ela minha sócia, né? Eu considero e eu falo que todas as meninas que atuam comigo, porque todo mundo ganha junto. Mas o espaço, ele foi fundado por mim, mas todo mundo que colabora com ele é sócio também. O seu atendimento, eu falo, né, porque eu tive um atendimento, eu achei ele muito diferenciado, assim, de tudo que eu já tinha feito.
Isso foi uma construção ou sempre foi natural de você, assim, ter... Tipo assim, colocar a pessoa na frente do espelho e falar, tá, pra onde que tu quer ir? O que tá acontecendo? Da onde que tu veio? Isso é natural seu ou você foi construindo isso com o tempo? Eu falo que a base do meu atendimento é o autoconhecimento. E isso foi se refletindo na minha vida conforme eu ia me autoconhecendo. Eu falo que a ideia de fazer com que as pessoas se olhem, ela vem da minha primeira graduação, que foi administração, que lá eu não achava tema para defender a tese do meu conteúdo e eu quis, o que eu defendi foi a tese de que o impacto que a autoestima causava nas relações de trabalho. E dentro disso, eu me aprofundei muito na área da psicologia, que é uma área que eu particularmente sou apaixonada. Eu falo que eu queria fazer psicologia só para entender a mente humana. Mas daí eu falo que talvez eu não consiga me entender tanto, né? Mas enfim. E aí, a partir disso, eu sempre entendi a importância de quando nós nos reconhecemos. Então, o que eu falo? O rosto é a sede da nossa identidade. Quando a gente se olha, quando a gente pensa em alguém, a gente, a primeira coisa, pensa no rosto. Hoje, em algum momento, se a gente for lembrar uma da outra, a gente vai lembrar do rosto. Não vai lembrar do jeito de falar. Isso vai ser um conjunto depois. Então, o rosto é a sede da identidade. A primeira coisa que a gente precisa para fazer um trabalho bem elaborado é que a pessoa se reconheça. E como que ela vai se reconhecer? Através do senso da imagem percebida que ela tem a respeito dela e da imagem que ela quer passar para as pessoas. Então, o encontro com o espelho é o encontro com a pessoa mesma. Quando você chega no espaço, você vai preencher uma ficha onde eu vou conhecer um pouco mais de você. E eu fui te conhecendo. Né? Naquele dia que você chegou. Então, existem algumas perguntas chaves, algumas ferramentas poderosas que a gente usa para conectar o cliente. Naquele momento do atendimento, e isso foi uma evolução, né? Respondendo a tua pergunta, foi uma evolução do meu trabalho a partir da minha sensibilidade. Então, eu me conecto com aquela pessoa, eu sinto o que ela está sentindo e eu ajudo ela a expressar uma ideia que muitas vezes ela nem tem. E o desafio é o quê? É ensinar isso para as outras mulheres que querem empreender nessa área, porque não é só a cliente deitar na maca e tirar a sobrancelha, isso qualquer lugar faz. A diferença do meu trabalho é me conectar com as pessoas de uma forma onde eu consiga fazer com que, pelo menos por um minuto da vida delas, elas olhem e falem, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Quem eu sou? Como é que eu me olho no espelho? Se a pessoa entrar no meu espaço e se perguntar isso uma vez, e talvez, sei lá, daqui 5 anos, um mês, ela lembrar disso, já valeu a pena o meu propósito, porque é esse o propósito que eu tenho. Então, entende quando eu falo que eu alinho o meu propósito com o meu trabalho? Sim. Né? Porque isso mudou muito a minha vida. E eu sou um espelho daquilo que eu quero mostrar para o mundo. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que me autoconheço, que estou me descobrindo, que estou me conhecendo. E a partir disso, eu posso iluminar a vida de outras pessoas, fazendo com que elas também consigam se olhar. É um pouquinho mais profundo. Nossa, maravilhoso. E até mesmo assim, por exemplo, quando as pessoas falam assim, as mulheres vão pro salão pra fofocar e não sei o quê, né? Mas acho que é um pouco também da questão de... É que na clínica, no salão, enfim, é um momento em que tu... Você lembra que você e que você tem aquele momento teu, que as outras pessoas estão ali, você vai conhecer outras pessoas. E aí, pelo que você está falando... É uma espécie de uma psicologia que acontece no salão, né? Porque às vezes assim, você vai seguro. lá... você vai, você fala, e a pessoa que tá ali fazendo a sua sobrancelha, fazendo a sua unha, seu cabelo, ela só vai ouvir. E a mulher, ela só quer falar. Às vezes, E é muito curioso, porque dentro disso que você falou, tem muitas coisas que a gente pode observar. Então, a primeira coisa, as pessoas linkam a ideia de um espaço de beleza ser um lugar atrelado à fofoca. Isso é a primeira ideia que a gente tira no nosso espaço. Eu falo assim, a gente tem um manual, e lá nesse manual a gente diz o seguinte: se o que você for dizer não for inspirar, gente, anota isso que é pra vida. Se o que você for dizer não for inspirar, incentivar ou ajudar alguém, não é necessário que você diga. Então, dentro do nosso espaço não existe. A gente não fala mal de ninguém, a gente não fala de coisas negativas, a gente só fala de coisas positivas, justamente para que a gente favoreça esse encontro. Por que eu gosto de atender a cliente na maca? Porque a gente até fala que é como se fosse uma espécie de divã, né? A análise, a gente fala que quando a gente evolui nela, a gente vai pro divã. O que é o divã? É você olhar para você. Então, naquele momento, você só tem o teto para ver. Você está ali com você. E aí, a gente vai conduzindo esse atendimento de uma forma onde a cliente vai realmente relaxando, se sentindo. Mas acontece muito das clientes chegarem lá e elas deixarem as coisas. Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande de fazer uma limpeza energética no nosso espaço. Eu falo para todo mundo que tem espaço de beleza, que recebe gente, sempre limpe energeticamente aquele espaço, da forma como você acredita, seja com uma oração, seja com uma vela, seja com uma água benta, seja com um óleo ungido, independente da tua crença, mas se proteja, sabe? Porque as pessoas deixam, e não é por mal, elas deixam muitas coisas, e cabe a nós, enquanto profissionais, sabermos filtrar isso, porque senão isso gera uma incongruência ali no espaço, começa a gerar problemas. Eu vejo que tem muitas empresas que às vezes abrem, e qual que é o principal problema? Começa a fofoca, começa...
isso traz uma energia totalmente negativa. Então, dentro do nosso espaço, eu falo que o bem-estar, inclusive é uma dica que eu dou para as minhas alunas. Quando a gente vai falar de marketing sensorial, e a gente entra na parte auditiva, eu falo que não é só a musiquinha que você coloca, é o que você fala dentro do teu espaço. Você vai estar lá dentro do teu espaço, você vai colocar uma TV com uma notícia. Para que você precisa aderir esse tipo de energia dentro da tua vida? Você não precisa disso. Então, o bem-estar, ele vai de tudo. De quando a cliente chega e vê o espaço limpo, né? Então, de quando ele chega lá e ele é bem atendido. E a cliente tem que ter a segurança de que o que ela vai falar para você, você não vai comentar com ninguém. Isso entra na ética profissional, que é uma coisa que antigamente eu não colocava nos meus cursos e eu passei a colocar. Você tem que ser uma pessoa que canaliza. Se uma pessoa chega com um comentário negativo para você, tipo, vocês duas são amigas. Eu chego e falo, fulano, qual que é o nível de confiança que você vai ter na minha pessoa? Nenhuma. E aí eu descredibilizo tudo. Por isso que eu falo, não existe um ser humano 100%, um ser humano 50% com um profissional 100%. Alguma coisa está em desequilíbrio. Ou essa pessoa é muito boa lá fora e muito ruim dentro, né? Que existe também essas situações que a gente vê. Ou alguma coisa está errada. Você reflete aquilo que você é. Então, seja uma boa pessoa. Seja uma boa energia. Seja uma fagulha de luz nesse mundo. Né? Porque até mesmo você vai chegar num espaço e aí tem alguém falando mal do outro, a primeira vez que você vai pisar ali, fica uma situação chata, né? Assim, é uma sensação de que você vai ser o assunto quando você sair. Sim, quando horrível. Exatamente. Se a pessoa fala de você, fala de alguém pra você, ela vai falar de você pra o próximo. Sim, né? exatamente. E eu falo isso, eu não levo só pro trabalho, é pra minha vida. Eu até comento, eu falo assim, às vezes eu conheço uma pessoa e eu tenho outro amigo e eu apresento as duas pessoas. E aquela pessoa vem e fala, eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser canal de nada. Se você tem alguma coisa pra falar, você fala pra pessoa. Porque assim, a gente tem tanta coisa pra fazer na vida que se a gente ficar perdendo tempo, se preocupando com a vida, deixa o outro é problema do outro. Sabe? A gente tem que estar ali para falar coisas positivas. Às vezes, por exemplo, acontece muito. As mulheres chegam lá, a gente sabe que hoje existe esse movimento das mulheres estarem sobrecarregadas, cansadas. Elas chegam lá e falam, por exemplo, meu marido... tá difícil pra mim, não tô conseguindo me relacionar bem com meu marido e tal. Eu não vou nunca dar uma opinião a respeito daquilo, porque ela chega em casa e se acerta com o marido e daí depois, como é que ela fica cara pra voltar comigo? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz no campo profissional. Tem que ter muita ética. Então, a pessoa chegou, você acolhe aquela dor daquela pessoa e fala, não, mas vai ficar tudo bem. Ou você fala, vou orar por você. Isso, Pronto, exatamente. vou orar por você. Você tá passando por dificuldade? Então vem cá, vou orar Quer por um você. abraço? Você quer E orar uma coisa, agora? e uma coisa que eu falo pra vocês, assim, que mudou drasticamente na minha vida e na minha agenda, uma dica, assim, pra todos os profissionais que atendem. Orem pelos seus clientes, porque Deus vai apresentar para você pessoas que estão precisando de alguma coisa em você ou você precisando delas. Eu costumo dizer, e essa é uma frase corriqueira, Deus conecta propósitos. Se eu ter cruzado o caminho de vocês, certamente vocês precisavam ouvir alguma coisa que eu tô dizendo e eu também. É uma troca. Né, um equilíbrio. Então, eu falo assim, cada vez que você estiver atendendo um cliente, ou que você é mal de professora, né, que é ensinar, toda vez que você estiver fazendo isso, é importante você ter esse cuidado. O que você tá levando e o que você tá recebendo. As pessoas vão lembrar de você como? Vão lembrar, tipo, da Kaira que tá indo lá pra escutar fofoca. Eu quero saber as notícias da cidade. Eu vou lá e falo, não, aqui não. Você vem aqui pra escutar coisa boa, coisa que vai edificar a sua vida. Porque isso faz parte do bem-estar. E todo o ambiente lá da clínica, ele já é propício pra só trazer coisa boa. Então, você deita na maca, daí a Kaira abre a porta, daí ele tem um monte de árvore, daí do nada aparece uns passarinhos, e aquele ventinho que vem lá da porta, assim, tipo, nossa, você fica... Sabe aquele momento, assim, que você fala, puxa, era isso que eu precisava e eu nem sabia? Sabe? Esse momento, você já teve esse momento? Nossa, era isso que eu precisava e eu nem sabia. Não. Ela vai ter. Não, então eu vou passar o endereço. Porque nos lugares que eu vou a falação, a manicure Sabe tá que falando eu mal evito? da cliente, coisa de E eu louco. queria dizer que... E daí a gente só fica quieto e deu... Senhor Jesus. Exatamente. Sabe que eu evito muito? Tipo assim, ir ao salão. Tanto que a moça que faz a minha unha... Tanto que a moça que faz a minha unha, ela faz a minha unha já faz desde que eu tinha 15 anos. Eu não vou falar quanto tempo que ela faz a minha unha. Então ela faz a minha unha desde que eu tinha 15 anos. E tipo assim, ela vai lá na minha casa, então a gente conversa ali sobre coisa que tá acontecendo no mundo. Visitei fulana. Porque a gente tem algumas amigas em comum. Então, tipo assim, nossa, eu fui lá na casa da fulana esses dias. Tá tudo bem, graças a Deus. Então, tipo assim, essa é a nossa conversa. E daí ela também tem alguns problemas da família, e daí ela desabafa, a gente fala, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, nananã. Então, é um prazer receber ela na minha casa. E eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que eu só continuo fazendo a unha com ela tão pouquíssimo tempo, assim, que eu não vou falar com ela há tanto tempo, porque imagina, eu abro a minha casa pra uma outra pessoa entrar lá, entendeu? E eu abro a casa faz muito tempo pra ela, né? Então eu evito muito. Eu tenho alguns lugares bem selecionados, assim, porque
Nossa, eu tenho pavor, assim, de você chegar, a pessoa ou tá maldizendo alguma coisa, ou tá falando uma fofoca de alguém, tipo... Nossa, eu... E sobre isso que você falou, o importante que a gente sempre fala é o seguinte, a casa toda ela foi preparada para isso. E como você disse que você também abre a sua casa para sua manicure, como o espaço é na minha casa, eu abro a minha intimidade. Então ali eu falo que as clientes elas me conhecem por inteiro. Porque ali, se eu sou uma pessoa organizada, tá na minha casa. Né? Se eu sou uma pessoa bagunceira, se eu sou uma pessoa caprichosa, isso tá na minha cara. E na minha casa. E eu costumo dizer, baseado no que você falou do espaço ser preparado, então assim, a cliente tá esperando um procedimento, ela tá na rede. Tem ali um bosque com 41 árvores, que essa semana eu contei 41 árvores. Tem ali atrás, só na parte de trás, fora da frente, então dá umas 50 árvores. E eu costumo dizer que cada árvore é um altar. Então, baseado nisso, eu costumo dizer que, inclusive é o nome que a gente tá aí, eu vou fazer um spoiler aqui ao vivo. A princípio, a gente tem pensado na ideia da casa conversa. Por quê? Porque a casa toda conversa. Conversa. Como? Conversa através da natureza. Eu falo que Deus fala, a minha egrégora, né, é a floresta. A minha egrégora é a natureza. É sentar, eu falo, às vezes os clientes chegam tão estressados lá e falam assim, você já abraçou uma árvore? Abraça uma Tem árvore, 40 abraça aqui. uma árvore. Cara, de verdade, gente, abrace uma árvore. É se Até conectar sabe com quando Deus. tá dando choque nas coisas? Abraça a que terra, vai, isso, sabe? Tira os calçados. E o espaço foi totalmente preparado para isso, para que você chegue lá e sinta que e sabe o que é o mais legal de tudo? É a gente perceber que a gente tem que estar atento aos sinais. Sai daqui agora, hora que vocês forem buscar os filhos na escola, que forem fazer as coisas. Olha para o céu. Olha para o céu, olha para uma árvore, olha para a terra, olha para qualquer coisa e vê se aquilo não te passa uma mensagem. Se não te passar, tá na hora de você rever a tua sensibilidade. Então você precisa estar sensível, né? A Bíblia fala que felizes são aqueles que têm o coração sensível ao que Deus faz, ao que Deus, né? Então a gente tem que olhar para isso. A gente tem que perceber Deus nos detalhes, entender que tudo que acontece na nossa vida tem uma mensagem, tem um sinal. E a ideia da Casa Fala é o que você está precisando escutar. Então chega aqui, vamos tomar um chá. Vamos ver o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa conhecer e o que a gente precisa evoluir. Eu sou formada em biologia, né? E quando eu entrei na faculdade, um dos questionamentos, assim, que me fizeram foi até um amigo meu da época, falou assim, nossa, só não vai virar ateia, porque, nossa, virou biólogo, virou cientista, virou ateu. E eu fiquei, tipo... Não, eu acho que isso não vai acontecer comigo, né? E daí, quanto mais eu estudava biologia, mais eu via Deus em tudo. Porque eu falava, gente, não é possível que a planta sabe que ela tem que sugar a água lá de baixo. Tipo, não é possível. Claro que é possível, porque foi Deus que fez, sabe? Cada célula ali, cada a folha da árvore cair no momento certo, o fruto ser saboroso pro bichinho pegar e levar para outro lugar e nascer outra árvore. Daí, cada vez que eu estudava, mais eu via mais Deus em tudo. Que loucura, né? Tipo... E eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta, e ele também. Ele falou que quanto mais ele estudava o corpo humano, mais ele via a perfeição de Deus. Que cada coisa conversa, cada sistema conversa com o outro pra curar a pessoa. Então, eu acho... eu vejo, assim, que sim, isso foi uma construção minha, mas ver Deus em cada sopro do vento, assim, é... maravilhoso. Eu falo que o grande espírito é o grande arquiteto da vida, Sim. né? Então eu costumo dizer, de uns tempos para cá, eu e a Kali, a gente tem falado muito sobre a ideia da vida na vida, né? Ter vida na vida. E eu acho que quando a gente entende que Deus, ele tá aqui dentro, ele tem que estar aqui dentro. É o lugar onde ele tem que estar, porque ele não vai estar nas paredes, ele não vai estar fechado num templo. Eu respeito todas as formas de acreditar, de pensar, e eu falo assim, como é que você não vai ver Deus? Que tanto de cura que você precisa no teu coração para que você consiga ver ele. O que foi que te aconteceu que você deixou de ver ele nas pequenas coisas? Porque muitas vezes a gente está ali preso no ego, preso na dor, preso no trauma, preso na situação que nos aconteceu e a gente passa... E eu falo que o maior problema, o que mais nos afasta de Deus é não ter sensibilidade. A vida, as coisas acontecem para que a gente perca elas. Então, que a gente consiga resgatar ela nas pequenas coisas e enxergar Deus em todos os detalhes, porque Ele está em tudo. Você vê Deus no olhar de uma criança. Sim. Às vezes você vê Deus até na bagunça de uma criança, porque às vezes eu falo para Deus, eu falei pro meu filho ontem, filho, eu pedi para Deus paciência, ele me deu você, porque Deus, ele funciona dessa forma, você pede uma coisa e ele te dá, tipo assim, então tá, você quer, eu vou aprender, eu vou lapidar isso em você, então você vai aprender sobre isso. E aí às vezes eu vejo meu filho naquela birra e eu falo assim, deve ser Deus olhando para mim, que eu quero que as coisas, né, a gente trabalha para lutar com isso,
mas eu quero que as coisas sejam daquele jeito. E Deus fala, filha, eu sei. Às vezes você tá correndo atrás da criança porque você tá livrando ela dela cortar o próprio dedo. E ela tá chorando, brigando com você. Né? Acontece. Acontece. Mas e às vezes Deus faz isso com a gente. Ele tá falando assim, filha, só quero que você pare. Observe que não é isso agora. E não é dessa forma. Esteja atento aos meus sinais, porque eu vou te mostrar. Então, quando você perde essa sensibilidade, você fica perdido, você fica ansioso. Por que hoje a gente tem tantos problemas de ansiedade? A gente fica tentando prever um futuro e a gente não consegue confiar que aquilo vai acontecer, porque a gente quer ser Deus para Deus, a gente quer ser Deus para Deus. E não deixar Deus ser Deus para nós. Isso, eu vou falar uma situação que eu tenho uma Monize de 3 anos. E aí, ela vai na escolinha, né? Junto com a Aurora. E aí, ela replica o que ela vê na escolinha. Daí, então, ela chega em casa, ela vai pegando todas as bonecas, todos os bichinhos e vai colocando no chão. E aí, ela vai lá e fala assim, mamãe, posso pegar as toalhas? Eu falo, pode, tá. Vai lá, pega a toalha e ela vai colocando a cobertinha em cada bebê. Daí ela pega o celularzinho dela, daí balança e faz ninar. Daí daqui a pouco ela vai lá, abre a porta. Pessoal, bom dia, vamos acordar. Tá. E daí, isso fica, porque ela não organiza. E aí eu fui deixando. E aí chegou o momento que ela fazia isso, daí eu guardava tudo, daí ela ia lá e fazia de novo. E daí eu falei assim, Monize, eu não quero mais que tu pegue as toalhas da mãe. Daí, agora você falando isso, aí o que eu percebi? Que eu tenho tanto pano de prato novo que eu nunca usei. Esperando uma visita, esperando um momento especial pra usar o disco do prato. E o que a Monize tá fazendo? Tá pondo os bebês dela. Então, com essa tua fala, realmente as crianças, elas nos ensinam, assim. Tipo assim, às vezes, vamos... vou ter uma ocasião especial para fazer a sobrancelha. Vou ter uma ocasião especial para fazer uma escova. Pra colocar aquela unha, a roupa que tá com a etiqueta ainda no guarda-roupa. Pano de prata. Então assim, eu acredito muito, né, nessa questão. Eu sou uma pessoa que nossa, eu tenho roupa no guarda-roupa com etiqueta, que eu fico esperando um momento pra usar, sabe? Você guardava os adesivos do caderno pra usar. Ai, eu ainda tenho os adesivos do caderno. Então assim, realmente, acho que é mudar essa mentalidade, né? Todo momento é um momento, todo dia é uma nova oportunidade que Deus dá pra você. Então, todo dia é um dia especial. Você sabe o que a Monize tá fazendo com você? Você sabe o que ela tá fazendo com você? Ela tá dizendo pra você, falando assim, mãe, vamos viver agora, que a gente tem o agora. É um convite pra se olhar pra viver o agora. Não espera. O que a gente tá esperando o quê? A gente é mais que especial, a gente merece usar esse pano de prato bonito. E outra, convite, essas roupas com etiqueta aí, um convite pro maridão pra sair, passear. Alô, Castilho! Né, é bem isso. Nossa, eu não consigo deixar uma roupa. Eu compro, eu já quero sair da loja com ela. Você guardou os adesivos? Compra. Eu ainda tenho os adesivos do meu caderno. Vai passar pra tua filha? Eu não sei o que eu vou fazer. Até hoje ela não sabe o que fazer. Os adesivos estão ali na minha mesa, mas gente. Isso é uma grande lição, eu né, Joana? Eu tenho dó de usar. Joana, mas Juro, olha pra isso. Eu tenho mais 5, 6 cartelas de adesivo ali na minha mesa. Esperando a oportunidade pra usá-las, que até hoje você não sabe o que fazer. Não sei o que fazer. Qual informação? Amiga. Vou colar na testa do aluno. Passou, vou colar o adesivo. Pra quê? Porque eu tenho que usar meus adesivos. Gente, juro, eu tenho mais 5, 6 cartelas de adesivo ali. Cara, e assim, esse podcast é uma conversa, né? Descontraída. Exatamente. E também é uma guerra do empresário. Quais foram as lutas que você passou na tua vida para chegar onde você está hoje, os desafios, as dificuldades que tu teve, assim, na tua trajetória? Como empresária. Isso, como empresária. Bom, a primeira parte foi quando... Eu falo que você montar um negócio não é tão difícil. O difícil é você manter um negócio. Você montar, você tem crédito, você vai no banco, você pega dinheiro, você vai lá, você tem um pai, você tem um amigo, às vezes você não tem ninguém, mas você tem vontade, você vai dar um jeito, porque é teu sonho, você vai ficar obcecado pelo teu sonho, você vai fazer. E eu tenho até tatuado na minha pele o dia que eu inaugurei o Instituto, a frase, o slogan nosso era, que é inclusive uma inspiração do livro do Walt Disney, que é um livro de empreendedores que eu amo ele de paixão. E o livro, o slogan era, se você pode sonhar, você pode realizar.
E aí, a data que eu inaugurei, ele tá tatuado aqui. Eu até pensava, ai, será que eu não vou esquecer disso? Será que eu não vou me arrepender? E eu falo que não, porque isso aqui foi o grande aprendizado da minha vida. Qual a maior dificuldade que eu tive, assim, que não dá pra resumir todas, porque não é fácil. Não. É desafiador. Cada É aquela dia, ideia, né? você pede pra Deus e ele te dá um desafio, né? E eu falo assim que um dos meus erros foi que eu tenho que me autorresponsabilizar por isso. Não é a dificuldade, é o erro que a gente precisa reconhecer. Foi me atrelar com pessoas com princípios diferentes dos meus, valores diferentes dos meus. Então, por exemplo, contratava uma que traía o marido, mas ela era uma boa funcionária. Se ela trai o cara que dorme na cama do lado dela, quem sou eu? Na Sim. fila, Na fila do pão. né? Ela vai me trair, de fato, aconteceu várias situações, né? Claro que houveram falhas minhas de outras coisas, no sentido de repente, ter uma pessoa e eu não perceber, ter uma pessoa e eu, de repente... São falhas que acontecem, mas o maior desafio foi isso, colocar pessoas que não estavam de acordo com os valores que eu tinha. E que eu tenho, né? Que eu falo que os valores, eles são Sim, inegociáveis, eles só são lapidados e aprimorados. E eu vejo que aquela necessidade de mostrar muito pro mundo quem eu sou. Hoje eu não quero provar nada pra ninguém, eu quero provar pra mim mesma que eu sou capaz e que eu consigo. Então aquela questão de repente você tá em rodas de pessoas que, sabe, porque aquelas pessoas são pessoas influentes, não, hoje eu não quero isso pra minha vida, hoje eu quero estar perto de pessoas que estão com propósitos semelhantes aos meus e que têm valores iguais ou semelhantes aos meus. Fora isso eu não quero. Então hoje eu falo, por que eu me permito recomeçar, reescrever? Porque hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi e estou aprendendo, né? É um aprendizado diário. A me conectar com isso, que é realmente a base de tudo. E Deus no negócio. Eu lembro que quando eu montei a minha empresa, eu tinha essa conexão com Deus um pouco diferente, um pouco, né, fora do que eu tenho hoje, mas eu perdi a fé. Eu perdi. Por um momento da minha vida, eu deixei de acreditar e o meu maior sonho se tornou o meu maior pesadelo. E aí eu precisei ir ao chão, pedindo para Deus, me faz de novo, derruba no barro, me reconstrói, como um vaso, me molda de novo, me reconstrói, mas dessa vez vem comigo. Então, Deus comigo. Deus comigo, Deus em mim, Deus diante de mim, atrás de mim, na minha frente, na minha direita, na minha esquerda, Deus comigo. Essa é a diferença. E com Deus, qual o desafio que eu vou ter agora? Manter isso. Manter essa presença. Então, eu falo que hoje o que eu não quero perder, eu posso perder tudo. Posso perder, até mesmo meu filho eu posso perder. Que é a coisa que seria mais doída, meu pai, né, minha mãe. Mas eu não posso perder isso aqui. Deus aqui é a presença dele. Se eu tiver isso aqui, o céu é o limite. Amém. É. Bonito. Sim. Fiquei até... Mas assim, nossa, concordo com tudo que você disse. Porque nós somos sócias, né? Com os maridos. O que fica um pouco mais difícil às vezes. Mas a minha experiência, pelo menos, com o Rogério, a gente teve, né? Outras pessoas que caminharam com a gente. E, olha, é exatamente isso. Se a pessoa não tem o mesmo propósito, não tem a mesma consciência de que Deus tem que ir na frente, Deus tem que ir guiando, a gente tem que colocar Deus na frente de tudo, parece que a coisa não vai. A primeira coisa que a gente faz, segunda-feira de manhã, chegou aqui segunda-feira de manhã, a primeira coisa que nós fazemos é uma oração. Antes de tudo, a gente reúne todo mundo lá na Copa e a primeira coisa que a gente faz é uma oração. Então, acho que, pelo menos falando assim do nosso exemplo, vou usar, né, o nosso exemplo tá alinhado. Se você, né, vai ter um sócio, tá alinhado, mas assim, fora qualquer outra coisa, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai trabalhar, não vai fora tudo isso, é colocar sempre Deus acima de tudo em primeiro lugar. E eu acho que essa é a coisa mais legal que eu vejo de nós quatro, assim. Que a primeira coisa que nós fazemos, antes de qualquer evento, qualquer decisão, lá na feira mesmo que a gente tava, e a gente já sabia que ia ser super cansativo, então a primeira coisa que a gente fez quando chegou lá no stand, no dia anterior, né, que a gente tava lá arrumando, fizemos uma oração, oramos cada pedacinho lá para que trouxesse pessoas, orando pelos clientes, orando pelos fornecedores ali que estavam ali também, as outras pessoas, orando por cada pessoa ali para que fosse o mais maravilhoso possível e engrandecedor na vida de todo mundo, né? Eu acho que alinhar é bom, mas e você vê esse movimento também, Joana, se repercutindo no seguinte aspecto. Vocês nessa união
Eu, lá no meu espaço, orando a Deus, com a ideia do podcast, com a ideia de começar a abençoar a vida de pessoas, iluminar a vida de pessoas com conteúdos, a partir do conhecimento que eu tenho, que eu falo que todo mundo tem uma riqueza dentro de si, basta reconhecer isso e saber pôr pra fora, porque brilhar não é, né, eu falo assim, não é sobre brilhar, é sobre iluminar a vida das pessoas com aquilo que você é. E eu com aquela ideia lá no meu espaço, e pensando, e orando e falando com Deus. Deus, coloca diante de mim pessoas com propósito. Quando eu conheci, que primeiramente conheci você, né, e seu esposo, quando eu conheci vocês dois, eu cheguei entusiasmada, a Kali tá aqui, não deixa eu mentir, inclusive, eu cheguei entusiasmada e falei assim, conheci pessoas, que massa, conheci pessoas com propósito. Então você vê como propósitos vão sendo unidos. Não são pessoas. Nós somos meras fagulhas. São os nossos propósitos que, alinhados, conseguem iluminar mais pessoas. Então, eu quero agradecer também, né, por esse momento, por esse espaço, assim, por essa oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui, compartilhando um pouco, uma pincelada daquilo que a gente é no dia a dia, na essência, mas que isso também consiga tocar a vida de outras pessoas, né? E que a gente pense assim, se a pessoa escutou isso aqui, ela escutou a parte ali do se alinhar pessoas com propósito, pronto, já valeu a nossa vinda aqui, né? Já valeu deixar os filhos lá na escola. Pra... Ah, não, os maridos buscam agora. Qual é o próximo passo? O que você pretende... Qual o caminho que tu quer seguir? 80 árvores? Pra onde que a gente vai agora? Então, na verdade, a ideia é manter tudo isso, né? Que está sendo construído com muito amor e com muita paciência também, com muita temperança. Eu falo que a temperança é uma palavra que até um tempo atrás ela me assustava, porque eu falava assim, nossa, você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência. Então, hoje eu acho que eu estou me permitindo ir caminhando e descobrindo o caminho. Agora, as próximas fases, eu estou indo a São Paulo nos próximos dias, estou indo lá para avaliar uma oportunidade de negócio dentro dessa ideia de bem-estar para trazer para cá, né, montando algo diferente, algo único, exclusivo. Eu não gosto de ser igual a ninguém. Eu adoro a minha diversidade, eu gosto de ser quem eu sou e ter as coisas da minha forma, né, não que, eu falo que quando a coisa começa a dar certo, as pessoas começam a te copiar, mas eu gosto de ser diferente, eu gosto de fazer diferente. Então, o próximo passo é realmente entender esse conceito de modalidade de negócio de bem-estar e trazer para cá. E focar no meu trabalho digital. Hoje, o meu próximo objetivo, eu estou há 17 anos na área de sobrancelhas, área de estética, amo o que eu faço, mas eu quero também, conforme o Gael for crescendo, eu quero ter liberdade geográfica para poder trabalhar, mas tendo liberdade de conhecer o mundo, que é um dos meus maiores sonhos, né? E expandindo, de repente, para outros níveis, mas eu acho que o espaço que eu tenho hoje, que Deus me proporcionou, as conexões que eu tenho feito, tudo isso tem corroborado para que eu realmente cresça no mundo digital. Porque eu acho que eu consigo alcançar um número maior de pessoas. E aí, dentro de mais, né, enquanto Deus me permitir estar trabalhando, mas o foco é realmente ajudar agora com consultorias, treinamentos. Eu acho que assim, estou plantando e estou semeando, né, estou colhendo, mas eu continuo plantando para colher lá na frente. E Deus conhece meu coração e sabe o quanto eu sou apaixonada por tudo que Ele fez. Eu sou digna, eu sou merecedora de conhecer esse Brasil, esse mundo, né? Então, o plano é realmente mais manter o espaço, manter pessoas e, de repente, voltar. Eu sou uma alma viajante, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer coisa nova, de repente, levar esse trabalho para outros lugares, montar filiais, quem sabe. Que Deus preparar para mim, eu tô dentro. Amém. Hoje, onde as pessoas te encontram? Lá em casa. Não, bora lá! Hoje as pessoas me encontram no Instagram, né, posso falar o arroba? Pode, com arroba certeza. Kaira, K-A-Y-R-A, obrigado pai e mãe, Gaspareto, né, Kaira Gaspareto, Instagram com 2 T's. Me encontram dentro do meu espaço, hoje aqui em Cascavel. Eu sempre peço para as pessoas entrarem em contato pelo Instagram, porque a gente, ou pelo WhatsApp, que posso falar também? Pode. 45 98800 7171. A partir desse número, ela vai falar com a Isa, que a Isa é uma fofa. Inclusive, quero mandar um beijo pra ela, que ela é maravilhosa. Ela Tá é lá mesmo. dominando Ela é tudo, respondendo cliente, mandando proposta de curso e tal. E ela consegue direcionar esse atendimento e explicar o passo a passo, porque a gente é diferente desde o primeiro contato, né? Então, quem tiver curiosidade de saber também como é que é, entre em contato. Pra também conhecer os trabalhos das meninas lá, de unha, né? Da Kali maravilhosa, Kali perfeita. Oi, Kali! Faz uma unha sensacional. Eu falo que a Kali sempre foi um sonho pra mim, né? Trabalhar comigo, porque ela me atende há muito tempo e eu falo que boa parte disso que eu vivo hoje é fruto da nossa amizade. Ela é uma pessoa que Deus apresentou pra mim, colocou na minha vida assim, que falou,
salva essa menina, pega essa menina aí e ajuda ela. E ela tem feito isso na minha vida, ela tem sido esse canal realmente de bênçãos. Deus uniu nossos propósitos também hoje pro trabalho. E eu queria ter uma manicure, mas eu queria ela. Eu não queria qualquer manicure. Não é uma, é a. Não, ela não é uma manicure qualquer. Eu falo isso, ela tá careca de saber disso já. E eu falo assim que ela tem um atendimento diferente, ela cura com a unha, sabe? Você vai lá fazer um spa dos pés com essa mulher. Inclusive, vou te dar um de presente pra você conhecer o trabalho dela. Se você vê o que essa mulher faz, você sai de lá renovada. Ela é bênção na vida das pessoas. Ela é uma manicure diferente, sabe? Você vai lá e você tem uma conexão assim que é... Eu falo, eu conheci ela fazendo unha e eu me apaixonei pelo trabalho, pela pessoa, por tudo. Mostra é um ali conjunto pra todo. câmera. Ah, essa unha... Não, isso aqui tá Tá ouro. babadeira Não, essa unha. essa unha aqui foi feita com muito amor por ela segunda-feira. Mas essas unhas, tipo, ficam 15, 20 dias, dura muito. E ela é impecável, ela fica assim, você vai falar com ela quando ela tá fazendo a unha, ela nem olha pra você, ela tá assim, ó. Ela tá ali focada na presença daquilo que ela tá fazendo. Que bom. Sim, por isso que tá. Eu nem coloquei a minha mão aqui, porque... Ó, depois você... Eu também tenho a minha, Não, a a tua, minha do a tua, coração. né? Que legal. Então, a gente agradece muito por tu ter vindo. As portas estão sempre abertas. Vem... e é bom quando a gente... É gostoso a gente falar de Deus, é gostoso a gente falar da palavra, é gostoso ter pessoas assim como vocês aqui. O nosso espaço aqui é um ambiente familiar. Nós buscamos, a gente quer que a pessoa, quando entre aqui no escritório, ela sinta isso, sabe? Ela sinta a presença de Deus aqui, ela saiba que aqui é um lugar seguro, que é... Me respeito. Respeito. Eu vejo muito isso aqui. Então, assim... as portas estão abertas. Gratidão. Vem gravar mais podcast, né? Que a gente tem A gente tá aqui. com um projeto incrível, inclusive, pra isso. Spoiler. E com certeza estaremos sempre conectadas a partir de agora. Aparece aqui um pouquinho. Cadê? Vem cá que você tem que aqui. falar também. Você faz parte Dá um dessa história oizinho, por toda. favor. Só cuidar da câmera ali. A Ela Miriam vai dar vai uma- ajudar. Ela é... Tem que aparecer aqui um cantinho, gente. Como assim, né? Um cantinho da Kali Calliope. Isso. Venha, Kali. Venha, Calliope, com toda a tua firmeza e teu propósito de vida, que é Dá lindo. pelo menos um oizinho que a Kaira ó. falou tanto e daí não vai aparecer. Não vai aparecer. Vai aparecer. Fiquei escutando ela falando assim, chorando. Viu? Muito lindo de ver. Aprendo com ela toda vez que ela fala, assim. Aprendo com ela também. E tudo que a gente constrói é forte. Manter a vela acesa. Eu falo que ela chegou no meu espaço quando tudo era mato ainda, né, amiga? Tudo era mato e tudo era bagunça e não tinha nada. Eu cheguei naquela casa, assim, e uma hora eu vou contar essa história pra vocês do espaço. Tem muita coisa, assim, pra agregar mesmo de coragem, fé, confiança. E ela chegou lá e ela olhou pra mim e ela falou assim, mano, a gente tem que manter a vela acesa. A gente tem que manter a vela acesa. E isso não é sobre velas. Sim. Né? A gente tem que estar com a nossa vela. E essa menina aqui, estando do meu lado, é a vela acesa. Ela é Que luz bom, na minha que vida. bom. Vamos repetir o Bom. Instagram Vamos. e o telefone. Kaira, K-A-Y-R-A, Gaspareto, com 2 Cs, Kaira Gaspareto. E o telefone é 45 988007171. Fala com a Isa lá e agenda um horário para um atendimento diferente, especial. Diferente. E eu assino embaixo porque é diferente mesmo. Você se sente amada, acolhida. Porque eu cheguei, tipo, não, beleza, é torta. E ela, tipo, E ela saiu não- outra mulher. Você tinha que ver o Nossa. sorriso dela. A hora que ela se olhou e falou assim, não preciso não ter mais precisa essa ser torta. Viu? E às vezes a gente acha que as coisas precisam ser de uma forma, quando na verdade não precisa. Não preciso. Então, Tá na minha cara. E esse foi mais um Marketing Cast.